Vamos falar agora, voltar ao tema saúde, porque a gente está vivendo uma situação muito séria no país. E eu quero começar trazendo o atrativo, porque é doce, lembra o gosto de fruta, mas é extremamente tóxico. Considerado um risco para a saúde e cada vez mais os jovens fazem uso dos cigarros eletrônicos no Brasil, mesmo sendo proibido pela Anvisa. E olha, nós estamos aí em plena campanha contra o tabagismo e o INCA trouxe como tema agora em 2024, abre aspas, pode não parecer, mas o cigarro eletrônico é cigarro. E eu vou conversar hoje, eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Paulo César Correia, ele que é pneumologista, né, e faz parte aí da comissão, né, contra o tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né, Paulo? Perfeito, Mônica. Muito obrigada por ter vindo. Um prazer estar aqui com você e com o seu público para dirimir algumas dúvidas e falarmos dessa realidade preocupante. E Exatamente. A gente precisa educar as pessoas, né, Mônica? E assim, um dos aspectos que você começou tocando muito bem é essa questão da atratividade do cigarro eletrônico. Então, ele vem, digamos assim, todo o kit do século XX de normalização através de indústria, de entretenimento, cinema, aquela rede do N vermelhinho, está presente. Mas nós temos algumas especificidades, como o uso das redes sociais, né, e de influências que propalam esses produtos, eles recebem para isso e eles envolvem esses produtos numa atmosfera irreal. É como se fosse vapor de água. Johnny Depp, por exemplo, tem um filme que está sentado num vagão e Angelina Jolie chega e fala assim, não, fica tranquilo, eu posso fumar aqui fechado, que é só vaporzinho de água. E não é. E não é. O que ele tem na composição, doutor Paulo? Para produzir a fumaça, sim, é fumaça, não é vapor de água, existe propileno glicol e glicerina vegetal. Então, eles produzem a fumaça. Essas substâncias produzem uma série de aldeídos, formaldeído, acetaldeído. O formaldeído é um cancerígeno conhecido, né? Ele leva a nicotina, mas as substâncias químicas reagem. No cigarro eletrônico é um meio químico completamente diferente do cigarro convencional. A gente sabe que são em torno de 2.000 substâncias químicas. A maioria das substâncias químicas são desconhecidas, mas o que a gente já sabe que tem lá, formaldeído, né, os sais de nicotina, você acrescentar ácido benzoico que vira benzeno, que é outro cancerígeno grau 1. Então, assim, é um meio super complexo quimicamente, mas a preocupação nossa, Mônica, é que ele é atrativo mesmo para pessoas que não fumaram. Então, veja bem, o programa de tabagismo, né, feito pelo INCA conseguiu diminuir muito a prevalência. E tem várias pessoas que eram ex-fumantes e que voltaram a fumar. Os nossos jovens estão iniciando, principalmente os jovens de poder aquisitivo melhor, estão iniciando com cigarro eletrônico. E outra questão atual é o uso de múltiplas formas de nicotina. Então, tudo isso nos preocupa muito. Por quê? Usando cada vez mais cedo. Eu estava lendo uma pesquisa ontem, mostra que a partir dos 11 anos é uma criança. É uma né? criança. Está usando como forma, por vários fatores, assim. Isso ao longo do tempo, porque a gente sabe o risco, né, do cigarro. Isso ao longo do tempo, o que pode trazer para a saúde? A gente sabe assim que o cigarro eletrônico ele não é seguro e que para algumas doenças a gente já conseguiu coletar evidências científicas para poder, então assim, do ponto de vista da síndrome metabólica, né, que é a obesidade, diabetes, né, então síndrome metabólica, hipertensão, risco cardiovascular e de derrame, eles são iguais aos cigarros convencionais. Uma coisa que é um problema é que é o 1+1 que é mais do que 2, Mônica. Que é assim, o padrão de uso é que o adolescente começa, o jovem, criança, adolescente, ele começa com cigarro eletrônico, mas o cigarro eletrônico aumenta o mercado de nicotina. Então, eles consomem outras formas. Cigarro comum, cigarro de palha, narguilé. E esse uso, o uso mais frequente é o que a gente chama de uso dual. A pessoa usa as duas coisas. E quando você usa o uso dual, ele aumenta os riscos. Então, por exemplo, você soma o risco de hipertensão do cigarro comum com o risco do cigarro eletrônico para ter mais risco ainda. Então, além disso, a gente tem vários problemas que são específicos do cigarro eletrônico. Por exemplo, a inalação de metais. Então, por exemplo, o níquel, tem uma série de metais pesados que são inalados. O níquel é 2 a 100 vezes maior nos usuários de cigarros eletrônicos do que no cigarro convencional. O níquel está relacionado com câncer de seios da face e com câncer de pulmão. Por exemplo, existem metais que estão associados à dificuldade de aprendizagem nos jovens. E se as pessoas são idosas, que a gente, como pneumologista,
pneumologista, a gente vê muito isso. Pessoas que têm DPOC, que tinham parado de fumar o cigarro convencional. Ah, esse cigarro é bonzinho, ele tem só vapor de água, eu vou voltar a fumar. E aí, desenvolvimento de Alzheimer nessa população mais idosa que está. Outro aspecto interessante e preocupante que os estudos mostraram é o desenvolvimento de AVC, de derrame 10 anos mais cedo na população que usa cigarro eletrônico comparado a cigarro convencional. O que você está mostrando para a gente aqui, Paulo, com toda a franqueza, é o caos. É o caos. É o caos para os próximos, não digo nem a longo prazo, mas a curto prazo a mesmo, curtíssimo né? prazo. E aí a gente tem a Anvisa que proíbe, me corrija se eu estiver errada, a fabricação, a distribuição e a comercialização, e a gente vê esses jovens e outras pessoas fumando. E aí, como é que fica diante dessa gravidade, com todas essas pesquisas e estudos? A resolução 855 da Anvisa proibiu. O que eles fizeram, o Brasil é um país de dimensão continental. Exatamente. Então, coibir contrabando realmente é um aspecto muito difícil. Mas existem várias iniciativas importantes que estão sendo feitas, mas assim, a gente sabe que o comércio eletrônico, ele é feito para burlar as leis. Então, por exemplo, assim, foi identificado, por exemplo, que no iFood, por exemplo, é possível comprar cigarros eletrônicos. Você digita o nome dos cigarros eletrônicos e várias das empresas entregam cigarros eletrônicos. Existe também a criação dos sites que são proibidos, mas assim, os sites, existe até um trabalho muito interessante que a Anvisa faz com inteligência artificial que permite detectar esses sites. Mas aí, por exemplo, ele fala assim, cigarro eletrônico for you. FOR, for you. Eles descobrem e tiram do ar. No dia seguinte tem cigarro eletrônico for, número 4, you, e as pessoas vão lá para poder... Então, é uma batalha difícil. Difícil, muito difícil. Porque a gente conseguiu reduzir, eu nesses mais de 30 anos que eu tenho de carreira, a gente sempre veio falando sobre os perigos do cigarro. E a gente conseguiu diminuir muito o número, né, de pessoas. Será que a gente vai perder essa batalha? Não, a gente não vai perder, mas a gente precisa ter vigilância, né? Então, assim, tem um pensador grego que falou uma coisa, né? Os que não gostam de política são governados pelos que gostam, né? Então, o nosso preço é a eterna vigilância, né? Nós temos que estar vigilantes. Por exemplo, eu recentemente fui a Brasília, numa audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, porque existe uma senadora que está fazendo lobby para a indústria, tem um projeto para liberar, indo contra o que a resolução da Anvisa definiu e querendo liberar cigarros eletrônicos no Brasil. É muito preocupante também a gente ver, Mônica, que as políticas de ambientes livres de fumo avançaram tanto no Brasil e a gente viu a renormalização, né, do tabagismo, né, do uso. Eles descolaram o cigarro eletrônico como se não fosse tabagismo. Não é tabagismo. É tabagismo. É cigarro, ponto. Né? É cigarro. Por isso que a campanha do INCA foi feita nessa dimensão para desmistificar. Mas é impressionante como rapidamente isso aconteceu. Numa entrevista qualitativa que eu fiz com alguns alunos de medicina, os alunos de medicina fumam cigarros eletrônicos tanto quanto, talvez até mais, do que jovens que não são estudantes de medicina. E perguntei para minha aluna, me fala o que você sabe do cigarro eletrônico. Ela virou para mim e falou assim, professor, cigarro eletrônico, cigarro saudável? Então, veja a gravidade. É uma estudante de medicina que daqui a pouco vai ser médica. Então, a gente vê que as redes sociais estão formatando o pensamento. Então, mesmo estando na universidade, ela adquire as informações, o conhecimento dela sobre cigarro eletrônico com influencer e como rede social, como os outros jovens também fazem. E aí, no caso, a gente tem muitos pais acompanhando agora. Qual que é o seu recado? Você, como esse profissional que você é, né, que está aí nessa frente de batalha, qual que é o seu recado? A primeira Porque coisa... você falou da vigilância, que a gente tem que estar prestando atenção lá em Brasília para ver o que está acontecendo, Sim. né? Isso é fato. Como cidadãos, nós temos que estar envolvidos e saber, né, os projetos que estão em votação, enfim, né, temos que fazer advocacy, né, de boas políticas públicas, mas, assim, começa em casa, né, Mônica? Então, assim, nossos pais, né, o sentido sociológico do homem viver 80, 90, 100 anos é ser avô e ser avó, né? Que são importantes para a educação dos netos, né? Então assim, droga é conversa de cozinha. Então, quando você for reunir sua família, né, tem uma notícia, você comente, olha, eu vi no programa da doutora Mônica, tem um pneumologista que é estudioso e tudo mais que falou, não é só vapor de água, né? As próprias escolas não podem se omitir. A gente vê por um lado, muitas vezes, os pais terceirizando a educação dos filhos e as escolas também se omitindo, né? Então, assim, é uma coisa que assim, o meio da escola tem que ter oposição
posições, ter atitudes de oposição a cigarro. A gente vê, por exemplo, em educação de jovens adultos no horário noturno, em que não existe oposição em escolas públicas, né? As pessoas podem fumar dentro da sala de aula, por exemplo. Isso não é uma coisa correta, né? E outra coisa que é importante é, assim, existem várias séries, mas no Netflix tem uma série que chama Big Vape, que é interessante ver, ele fala sobre a trajetória do cigarro eletrônico de 4 letrinhas nos Estados Unidos, mas é inclusive é interessante os pais e os avós verem com os adolescentes para suscitar raciocínio neles. Olha como é que os jornalistas constroem a história como se eles fossem, assim, sabe, Sancho Panças querendo ir contra o moinho de vento da indústria tradicional. Eles não estavam querendo dar alternativa para as pessoas, estavam querendo escravizar as pessoas num produto que oferece mais nicotina ainda, que os sais de nicotina tiram a aspereza da nicotina alcalina da garganta e fazem com que a pessoa use mais nicotina. Esse alerta que o Dr. Paulo Correia, ele que é pneumologista, né, e presidente também da Comissão Antitabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, trouxe aqui para todos nós. Compartilhe esta entrevista e olha só, a gente vai ter hoje e amanhã a 4ª jornada de pneumologia do Triângulo com vários profissionais como o Dr. Paulo e você pode participar. É aberto a toda a população, né, Túlio? Qual que é o arroba para a pessoa participar que eu esqueci de anotar aqui? Podem ir lá no dia, aonde que vai ser? Bloco 8C do Umuarama. Você pode fazer a sua inscrição na hora, hoje a partir das 6 horas da tarde, tá bom? Obrigada, Paulo. Volte mais vezes, Obrigado viu? a você. Mônica, para quem quiser, eu vou dar hoje à noite uma aula sobre cigarros eletrônicos, eu vou mostrar as 4 gerações de dispositivos e mostrar algumas das evidências e também como é o marketing da indústria. Obrigado. Vai ser muito legal. Obrigada.